Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no contrato de investimento anjo. A Lei Complementar 182 de 2021, que é o marco legal das startups, trouxe uma série de novidades, uma série de coisas importantes e que vão entrar em vigor no prazo de 90 dias. A gente está ainda na vacatio legis dessas alterações normativas, que ela inova ao trazer esse marco legal em si, com uma série de modificações, e entre as normas modificativas de normas já existentes, a Lei Complementar 123 de 2006, que regula o contrato de investimento anjo, foi modificada. Modificou tudo? Não modificou tudo. Mas antes de eu começar a falar sobre o que vai mudar, eu quero que você dê o seu like, dá o seu joinha aqui, subscreve o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade para você. Então vamos começar pelo começo, né? A gente não dá para a gente colocar o carro na frente dos bois. O que é um contrato de investimento anjo? Porque antes da própria regulamentação da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, que foi alterado para inserir o regulamento do investimento anjo, não existia regulamentação sobre essa modalidade contratual, essa modalidade de contrato de participação. Acontece que, antes da entrada em vigor dessa lei, ninguém discutiu o que era contrato de investimento anjo, porque além da gente não ter regulamentação normativa, basicamente a ideia de investimento anjo era a ideia de um contrato de participação, sim, em que essa pessoa que faz o investimento, ela se torna também um mentor daquelas pessoas que estão recebendo aquele investimento anjo. Então, muitos de vocês já podem ter assistido alguns dos programas que passavam em TVs norte-americanas e também versões brasileiras do programa Shark Tank, que a ideia deles é basicamente a ideia do investidor anjo. É um grupo de pessoas super experientes que têm capital e que vão investir em determinados negócios que estão começando para dar aquela injeção financeira para que eles possam escalar, crescer e desenvolver seus negócios. Principalmente na Lei Complementar 123 de 2006, a gente teve uma particularidade, porque a regulamentação que lá é tratada, ela, além de nominar o contrato como contrato de investimento do anjo, tratando da figura do investidor anjo, ela acabou restringindo a aplicação desse contrato. Então, a amplitude do contrato de investimento anjo da Lei Complementar 123 de 2006, ela não é tão ampla quanto a ideia que a gente tinha antes da vigência normativa. Então, ela é mais restritiva do que no sentido geral e coloquial a expressão investimento anjo, ou contrato de investimento anjo, ou investidor anjo era tratado. Só que, justamente por conta dessas restrições que faziam parte dessa regulamentação da Lei Complementar 123, que já adianto para vocês, é do artigo 61A até o artigo 61D, ela já começou errado, porque ela, além de criar essas restrições, ela tinha uma série de questões que faziam com que a maioria dos investidores optassem por outras formas contratuais e que, ao meu ver, provavelmente continuarão utilizando em função de algumas questões aqui, mas deu uma melhorada bem interessante, quer dizer, vai dar uma melhorada bem interessante nesse aspecto. Então, assim, o que eu pretendo nesse vídeo agora para vocês? Apontar o dedo para onde e o que foi modificado a partir dessa lei complementar 182 de 2021, que, por sua vez, alterou uma série de dispositivos dessa parte da Lei Complementar 123, lá entre os artigos 61A até o artigo 61D. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui, para não esquecer de falar tudo que eu preciso falar, mas fiquem atentos, porque algumas questões aqui são bem interessantes e podem fazer com que você mude, às vezes, a consultoria ou até se interesse em procurar um advogado especializado para celebrar essa modalidade contratual, em vez de outra, se você por acaso está querendo investir e você não é um advogado, você está assistindo esse vídeo e não é um advogado, ou formando ou estudante de direito. Então, vamos lá. A primeira mudança que eu vejo como interessante, a primeira mudança da lei e que eu vejo também como uma questão interessante é que ela melhora o tratamento do aporte
pelos fundos de investimentos. Ele vai alterar aqui o artigo 61A, parágrafo 2º, mas também vai melhorar o artigo 61D, que conversa com essa alteração normativa. Já existia, foi melhorado também, mas conversa com essa alteração. Então, o que melhora aqui nessa previsão dos fundos de investimento, do aporte deles? Ele vai esclarecer e regular que tudo que diz respeito a investimentos na posição de investidor anjo de um fundo de investimento ficará a cargo de regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Então, isso é uma questão interessante porque você ganha agilidade e técnica na regulamentação dessas modalidades de investimento e atrai um investidor que é um investidor qualificado, é um investidor que profissionaliza a injeção de capital, e isso não estava sendo utilizado ou estava sendo subutilizado em função da parca regulamentação que a gente tinha. Então, melhora o tratamento do aporte dos fundos de investimentos. Já tem que sair até uma instrução normativa da CVM sobre isso, mas a gente já tinha uma outra instrução normativa que permitia que os fundos de investimento investissem em startups, né? Que é o foco principal aqui, é inovação aqui na Lei Complementar 123, por isso que ela é mais restrita. Então, a gente já tinha o fundo de investimentos tendo uma regulamentação da CVM que já permitia que eles investissem não só em diferentes negócios e em tamanhos de negócio, como inclusive em sociedades limitadas, né? Eu não anotei aqui o número dessa instrução normativa, mas se você quiser saber, você comenta aqui que eu procuro e depois respondo para vocês nos comentários. Mas já tem uma instrução normativa, não regulando esta lei, mas regulando o investimento também de capital semente e tudo mais, inclusive de sociedades em sociedades limitadas. Inclusive, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista da Universidade do Porto, que eu falo também dessa instrução normativa neles, eu falo sobre o contrato de vesting, não é propriamente o contrato de investimento anjo, mas se você tiver interesse também, comenta aqui que eu coloco para vocês no comentário o link para acesso a esse artigo. Além dessa alteração, essas alterações elas também vão passar a regular a possibilidade de ajuda consultiva do investidor anjo. Dentro daquilo que me pareceu ser o privilégio das alterações que a Lei Complementar 182 trouxe, que é a autonomia contratual. Ela deu mais liberdade para esse contrato, ele deu mais liberdade para as partes pactuarem nesse contrato aquilo que elas achavam que era realmente importante para elas. Então aqui o papel do investidor anjo na sua essência é fundamental. E quando você limitava, ou pelo menos gerava dúvidas em relação ao papel do investidor anjo, você acabava confundindo ele, ou podendo confundir ele, se não fosse por um texto normativo, com o papel de um sócio. E ele não é sócio, ele é participante através de um investimento. Ele celebra um contrato de participação, ele não é participante da sociedade, ele não é integrante da sociedade. Então aqui haverá um privilégio da autonomia contratual. Além disso, o tempo máximo de remuneração ele sobe. Antes, o limite máximo de remuneração desse contrato eram 5 anos, ele sobe para até 7 anos. Isso também traz uma folga do ponto de vista daquilo que você vai ter de período de regulamentação nesse contrato. Isso facilita as coisas e também diminui, talvez, às vezes, em determinadas circunstâncias, a pressão daqueles que recebem um aporte de capital. Uma outra questão também, privilegiando essa ideia de autonomia patrimonial, que eu senti muito presente nessas alterações, é que essa autonomia contratual ela também vai permitir a exigência por parte do investidor anjo de contas, exames de livros. Então, essa possibilidade ela vai poder estar presente no contrato celebrado pelas partes. É possível também estipular remuneração periódica, tudo dentro dessa ideia de autonomia contratual. Isso foi muito bom mesmo. E a possibilidade de conversão do aporte do capital em participação societária. Aí sim, eu teria uma conversibilidade do investimento anjo em participação societária. Mas isso não é obrigatório, isso é uma opção que se faz no contrato. E lá na parte final
do artigo 61D, essa questão envolvendo a regulamentação da CVM, ela é mais bem delineada, coisa que a gente não tinha no texto normativo originário. Então, só para a gente fazer um resumo, para fechar esse vídeo com aquilo que eu destaco nessas alterações da lei complementar, inseridas na lei complementar 123 de 2006, por força da lei complementar 182 de 2021, é o privilégio, né? Você privilegiar a autonomia. Acho que isso é um pouco também conversa lá com a Lei da Liberdade Econômica, lá de 2019, que já vinha empurrando a gente nesse caminho do respeito à autonomia contratual, e isso precisa ser privilegiado. A gente precisa sair desse lugar de achar que o contrato empresarial, né, ele tem que ter e se receber o mesmo tratamento dos contratos civis de uma forma geral. E não é assim, não pode ser assim, sob pena do empobrecimento da sociedade brasileira. E quando eu digo sociedade brasileira, eu estou incluindo tanto sociedades, as pessoas como sociedade, e também os investimentos que essas pessoas fazem, sejam elas jurídicas, físicas ou jurídicas. A gente precisa ressignificar essa ideia. Aliás, a gente já ressignificou, mas a gente precisa dar ênfase sempre, e o legislador aqui foi bem pontual nesse aspecto, preocupado com essa reforma. Aliás, o direito empresarial está sofrendo, desde 2019, muitas mudanças muito significativas, muito importantes, e que talvez a gente não vai demorar um pouco a ver o resultado dessas modificações, por conta da pandemia, que acabou jogando toda a economia para uma recessão, processo inflacionário, mas a tendência é que a gente, com o tempo, pelo menos no aspecto jurídico, tenha um incentivo para o desenvolvimento, uma melhora do desenvolvimento econômico. Com isso eu termino esse vídeo, gente. Olha, se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like, subscreve o canal, tá? Até a próxima quinta. Tchau!